Mas, então, esse é um mito que o Facebook... Porque muita gente fala, o Facebook morreu, né? Ninguém entra Morreu mais. pra gente jovem, mas tem pode muitas ser. pessoas ainda que usam. pessoas A minha que usam. mãe, né, esse público mais adulto, eles usam muito. Mais que o Eu Instagram. conheço muita Mais que o gente que usa muito mais o Facebook do que tem o Instagram. Eu sou do público 40+, mas eu reconheço que eu sou um ponto fora da curva. Eu converso com os meus colegas que estudaram comigo, né, que são da minha faixa etária, eles não sabem nada de redes sociais, não sabem nada de tecnologia, só conversam por WhatsApp, muitas figurinhas daquelas de gifzinho com brilhozinho, de bom Aquelas dia. grandonas. Aí eu recebo aquilo e falo, meu Deus, parece que eu tô na época do Orkut. É que é muito nova, Os né? scrap, Você é né? nova, Galera, época do assim. scrap, recebia aquilo lá na sua caixa de... Isso. A minha mãe posta uma foto, vai 10 ao mesmo tempo. Eu falo, mãe, era só uma, não precisava botar 10, não. Eu não sei como ela consegue fazer aquilo. Não, eu sei que eu sou um ponto fora da curva mesmo. Eu não tenho o mesmo comportamento da minha faixa etária. Mas é muito interessante isso, porque eu também acompanho, né? Minha filha está com 21 anos. Então, a minha filha... A gente conversa muito sobre tecnologia. Ela é muito menos conectada do que eu. E ela me traz muitos insights, assim, o que as amigas dela estão fazendo, o que eles estão compartilhando, qual que é a tendência, a trend do momento. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o TikTok, foi em 2017 para 2018, que ela me falou, mamãe, o pessoal da escola tá só no TikTok, um musical livre virou TikTok. Opa! Então, vou estudar isso. Aí, fui estudando, acompanhando e comecei a falar sobre isso nos treinamentos das igrejas. E foi muito engraçado, porque foi a primeira rede social que eu cheguei como pesquisadora e que eu encontrei adolescentes evangelizando. E em anos estudando redes sociais. Foi a primeira vez que eu vi o adolescente ligando uma câmera, abrindo uma Bíblia e falando de Deus na internet, sabe? Tem muito, E isso viu? me impactou muito, porque isso foi muito antes da pandemia, 2018. E eu até brinco, né? Eu falo, gente, os adolescentes estavam lá já no TikTok evangelizando e os pastores chegaram em 2020 dançando, né? Exatamente. Usando suas estratégias no Mas TikTok. é muito engraçado isso. E muita gente me mandava mensagem, Elisa, a primeira vez que eu ouvi falar de TikTok foi você que falou lá na minha igreja. Tem uma influenciadora, que é a Tamires Campana, ela é uma influenciadora do TikTok, hoje ela está influencer em todas as redes. Ela falou que a primeira vez que ela ouviu falar de TikTok foi uma palestra que eu dei em Campinas. E ela estava lá, nunca tinha ouvido falar, e falou, vou usar TikTok. E aí, uma live com ela, sem saber de nada, ela me contou isso. Meu Deus, que responsabilidade, né? Mas é muito isso, assim, a ideia, né, do meu chamado de trabalhar com comunicação cristã é realmente despertar as pessoas para usarem o digital fazendo a diferença, né? É legal. Você está falando de conteúdo também. Às vezes, principalmente líderes de jovens, pastores, ficam em dúvida do que postar nas redes sociais. Porque às vezes você entra no Instagram de alguma igreja, né? Só tem evento, Só tem foto também, né? campanha, mas não tem... E eu vi até um podcast que você fala da questão da importância de diversificar os conteúdos. Não postar só banner, né? A pessoa entra e não vê um trabalho missionário, né? Não vê outros trabalhos que a igreja desenvolve. E o que você poderia dar de dicas aí para quem... Elis, o que eu posto nas minhas redes sociais? Olha, muito bom isso, sabe, Diego? Eu vejo que nós como igreja, né, nós como cristãos, como igreja mesmo, nós sabemos de tantos trabalhos incríveis que as igrejas desenvolvem, mas que nós não conhecemos porque não é divulgado. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula no Carisma, lá no Seminário Teológico, alguns alunos falavam assim, Elis, mas dá a impressão que a gente está querendo se mostrar, poxa, a gente não quer aparecer por causa do trabalho social que a gente desenvolve. Eu entendo, mas eu entendo também que o mostrar é o que vai inspirar outras pessoas a estarem ali no ministério, pessoas que têm esse chamado na área da saúde, na área social, na área da educação. Quantos cursos, né, profissionalizantes existem hoje que as igrejas oferecem para as comunidades? Eu vejo que trazer isso é inspiração. A gente fala que existem os pilares do conteúdo das redes sociais. São 4 pilares: informar, entreter, inspirar e educar. A igreja está muito nos pilares de informar e de inspirar, eu acredito. Ela tem todos, né? Que a gente fala de entretenimento, às vezes a gente pensa que é só humor, mas música é entretenimento, literatura é entretenimento. Mas eu vejo que a igreja está muito nesse pilar de inspiração. Então, é trazer uma mensagem devocional, um videozinho de 1 minuto falando um versículo,
De repente, só de falar um versículo, você está edificando a vida de alguém ali num vídeo. Sim. Colocar a pessoa não quer aparecer, coloca um videozinho de uma paisagem. Hoje tem banco de imagem de vídeo gratuito que a gente pode usar sem problema de direito autoral. Então, se organizar e entender, poxa, quais são os ministérios que a gente tem aqui na nossa igreja hoje em atividade? Eu tenho ministério infantil, adolescentes, jovens, ação social, atendimento psicológico. Tem vários suportes que a igreja dá. Como que a gente pode transformar isso em conteúdo? Eu gosto de dizer sobre o TBT, que é a gente relembrar memórias, né? Nas quintas-feiras. E eu falo, poxa, por que a gente não conta a história da nossa igreja, a história do nosso ministério, resgata fotos antigas e traz contando essa história? Olha, nossa igreja começou aqui, em tal data, e o pastor fundador foi fulano, e ele fez isso, isso e isso. E as histórias são tão inspiradoras, né? É tão bom a gente ouvir alguém contando como começou a história dela. Legal. Eu, assim, como jornalista, né, gente, eu amo história. Eu amo ouvir as histórias e ler sobre as histórias e honrar também a memória das pessoas que vieram antes de nós, né? Eu sou a pessoa que acredito que é importante a gente honrar essas histórias. E as mídias sociais, elas são esses canais que nós temos a oportunidade de trazer essas vertentes, apresentando um outro lado da igreja que vai além do culto, e que vai além de um evento, de uma conferência. É importantíssimo a gente divulgar, claro, né? Sim. Mas a gente ter esse conteúdo diversificado que vai trazendo edificação para as pessoas. Quantos testemunhos lindos que a gente nem sabe porque ninguém contou ali, né? Eu lembrei daquele versículo, trazer à memória aquilo que dá esperança. Lamentações, né? É isso mesmo, é trazer à memória o que nos dá esperança. Eu acredito muito nisso, sabe, Diego? E a Bíblia, eu sempre falo sobre isso, a Bíblia é o nosso principal banco de pautas. Lá nós temos assuntos dos mais diversos. Se a gente for ali para os 10 mandamentos, ali já dá uma pauta, ali um estudo profundo do nosso comportamento como cristãos. Os evangelhos, né? Esse ano eu estou fazendo o devocional do pastor Carlito Paes, lá da igreja da cidade, que chama As Palavras de Jesus. E o devocional ele é diário ao longo desse ano e todos os dias ele está destacando de um evangelho, ensinamentos de Jesus. Mas assim, é tão edificante. Eu falo, olha que incrível, né? O pastor, ele colocou num livro algo que ele tem vivido no dia a dia. E, da mesma forma, isso é levado para os canais digitais da igreja, para as mensagens que estão sendo pregadas lá na igreja local deles. É muito bonito de acompanhar isso. Nossos pastores bebem tanto, né? Nossos líderes, tanto da palavra. Imagina a gente trazer um pouquinho disso para a internet, para o ambiente digital, né? Exatamente, são tantos conteúdos. É por isso que é importante ter um cronograma, né? Sim, então tem que ter um planejamento, um cronograma. Exatamente. Né? Você colocar, quando eu falo de colocar ali a lista dos ministérios, é para a gente ter um olhar, o que nós temos aqui como igreja? E a gente tem a Bíblia, nós temos os cultos, de cada culto dá para sair vários conteúdos, as fotos, os vídeos, a mensagem do culto pode ser transformada em um post estático ali com uma foto, uma frase do pastor pode virar uma arte. Então, nós temos o áudio do culto, pode virar um podcast de mensagens. Então, a gente tem uma infinidade de conteúdos que só a gente organizar isso junto com a nossa liderança, a gente consegue trazer um conteúdo bem variado e que edifica bastante a vida das pessoas.